Você que é mãe ou pai, já levou seu filho pequeno ao dentista? Olha, eu confesso que a primeira vez que eu levei o meu filho foi uma experiência bastante inusitada. Você vai ouvir agora a minha conversa com a Fernanda Natrielli Freitas, formada há mais de 25 anos como odontologista. Ela tem uma grande experiência com crianças. Quando a gente gravou essa conversa no início de 2024, ela equilibrava diversos pratinhos. Mãe de um casal de gêmeos, atendendo clinicamente e também trabalhando na pizzaria que o marido abriu e na qual ela também fazia parte ali da equipe administrativa, uma pizzaria vegana maravilhosa, mas já tenho que falar para vocês, hoje ela não existe mais. Os dois migraram para um trabalho de marketing científico, algo que eu nem sabia que existia até bem pouco tempo atrás. Essa conversa está imperdível. Você sabe qual é a quantidade de creme dental que a gente deve colocar na escova dos nossos filhos? E aquela dúvida quando eles são pequenos, entre creme dental com flúor ou sem flúor? Sabe qual é a melhor resposta? Então vem aqui que a gente vai compartilhar com você. Bem-vindo ao Parentalk. Eu sou Andréa Scherradi e o Parentalk conta com o apoio de Estúdio Esquimó, Instituto Senes de Fisioterapia e Acupuntura, MP7, método Pardini de 7 minutos, água na caixa e biscoitos Amana. Esse é o Parentalk, um conteúdo para pais e mães. A partir de agora, você pode assistir ao vídeo e obrigada por estar aqui. Mas antes da gente começar, eu vou te dar um presente, né? Aqui que é da água na caixa. E Obrigada! Demais, da adoro essa água. Mana. Já eu adoro Ai, que aqui. demais, gente, olha. Que delícia, vou amar. E aí, assim, apesar de ter tudo aí dentro para você comer com eles, né? Que as crianças estão aqui do lado, eu trouxe pra gente também poder escolher uns pra gente comer aqui. A gente pode escolher. Que delícia, Esses daqui eu não nossa. conhecia, ó. Esses daqui são zero açúcar. Eu não sabia que tinha tanta variedade já, né? Eu conhecia, já tinha comido alguns. Eu conhecia quando, acho que os salgados, não lembro de ter visto doce. Ah, doce eu já comi. É muito gostosinho. Qual você quer abrir, ó? Esse daqui, tomates com ervas, né? Tomate com ervas, deixa eu pôr meu óculos para ler melhor. Aqui, ó. Todos Nossa, eles são com quinoa, né? São ingredientes naturais e tal. Esse daqui é sabor açaí, sabor limão. Vamos ver. Esse aqui é cebola e salsa, tomate e ervas. E esse aqui, o que que é? Ah, não sei. Ah, multigrãos assado tipo torrada. Que mais, ó? Nossa, é muito sabor. Nossa, é muito sabor. Esse daqui, chocolate, morango. Chocolate com morango. Esse daqui. Me ajuda a escolher, não sei. Baunilha. Eu sou libriana. Você já é libriana? Não, eu sou a cúspide, a divisão, então eu sou mais ou menos. Não ajuda muito, né? André. Ó, chocolate sabor baunilha. Esse aqui tá mini furado com chocolate. Esse aqui também sabor limão e esse morango. A diferença é que esse é zero e os outros são tem alguma. Vamos abrir de tomatinho? Vamos. Ai, que bom, era isso que eu tava pensando em abrir. Ó, eu te ajudo. Vocês querem abrir qual, crianças? Açaí. Tudo bem, pode ser diferente. Ai, olha que legal! Olha, vem os pacotinhos. No doce que eu comi, você abre direto. Esse aqui tem os mini pacotes. Olha! Então dá pra. Demais. Ai, que bom! Então muito legal. A gente vai abrindo conforme a gente vai querendo comer. Abre só. Ó, crianças, pra vocês, você quer o de açaí e qual você quer? Nossa, não quer? Se não quiser, não precisa. E tem água aí pra vocês, tá bom? Ó, tá aqui, aqui. Muito bom. Pode delícia. comer de verdade, tá? Não é mesa assim que daqueles, sabe, aqueles programas de televisão
que vem aquela mesa que ninguém come, fica só fica aquela só mesa de intacta, enfeite, né? A né? mesa linda, Talvez maravilhosa. comam depois, mas a gente pode até comer durante. A gente para, come, tudo bem. Tá. Ai, tomar um gole d'água. Quer tomar? Ai, acho que vou tomar também. Tá muito calor. Aguinha é sempre bom. Eu gosto desse tamanho que cabe na bolsa, assim, com tranquilidade. Mas vamos É. fazer um tintim? Ai, meu. Obrigada, Fê. Eu sou a Fernanda Natrielli, dentista de formação. Sou mãe de gêmeos, o Arthur e a Júlia, com 9 anos atualmente. Eu fico lembrando quando o Luiz Felipe foi ao dentista a primeira vez. E aí ela falou assim, olha, mãe, você vai precisar segurar ele. Se ele não deixar, você vai deitar em cima dele na cadeira, segurar os braços, o seu corpo segura o corpo dele. Eu falei, tá bom, né? Que eu ia fazer? Nunca tinha ido levar um bebê pequenininho no Vai que esse é o dentista. protocolo Eu mesmo. falei, tá bom, eu faço. Gente, foi um horror. Porque ele não queria deixar, ele era bem pequeno, não lembro exatamente a idade. E ele não queria deixar ela mexer na boca, óbvio. Sim, era o primeiro E contato, primeira né? vez. E aí eu fiz o que ela falou, mas gente, eu me senti torturando aquela criança. Eu, tipo, me marcou assim, foi uma cena para mim foi forte assim, ele lá gritando e eu contendo ele inteiro para ela poder olhar a boca. Falei, gente, não é possível ser desse jeito. Eu nunca mais voltei lá. Então, mas então eu queria saber de você, que você eu sei que com certeza não tem essa abordagem. Não, até tem assim na faculdade, na cadeira de pediatria mesmo, tinha uma parte que ensinava isso, né? Não, tem que olhar e tem que até, se não quiser abrir a boca, prende o nariz, a respiração, e aí a criança vai ter que abrir a boca, né? Porque está segurando a respiração pelo nariz. Mas isso, olha, quando eu estudei lá atrás, sei lá, a pediatria foi nos últimos anos, devia ser uns 20 anos atrás, 20 e pouquinhos. Mas eu, Andreia, de verdade nunca consegui fazer a pediatria desse jeito, né? Nunca foi. Então tem mãe que fala, mas será que você vai conseguir? Né? Eu falo, olha, é o primeiro contato. Se eu não conseguir, não tem problema. A gente faz, existem as consultas de condicionamento para isso. É o meu primeiro contato. A criança não me conhece, não conhece o ambiente, não conhece nada do que eu estou usando aqui. A gente precisa fazer esse meio de campo para a gente ganhar a confiança da criança. Então, se não conseguir na primeira vez, não tem problema, tá tudo bem. Porque eu sou muito contra fazer a força, fazer segurando, sabe? Eu acho que não tem essas necessidades. Então, como que a gente costuma fazer lá? Primeira consulta. O que é o ideal? O ideal na primeira consulta é que a gente consiga avaliar tudo. Então, avalia os dentes, está tudo bem? Tem mancha, tem cárie? Avalia freio, a língua está presa, precisa fazer a frenectomia? A mordida está certa, tem mordida cruzada, tem falta de dente, está na cronologia certa do nascimento, da erupção dos dentes. Então, nessa primeira consulta, a gente faz isso e já faz uma limpeza, profilaxia e aplicação do flúor. Isso é o mundo ideal para a primeira consulta, mas nem sempre é o que acontece, né? E tudo bem, né? Costumo falar para as mães, a gente tem um protocolo de primeira consulta, mas a gente precisa tratar como um indivíduo único, não é todo mundo igual, né? Então a criança chega, a gente aborda, recebe, a gente tem uma boca bem bacana, uma boca grande lá É no aquela que saem os dentes ou não? Ela não sai o dente, mas ela tem várias bactérias que são com velcro. Então, quando a criança chega para ver a boca está cheia de bactérias, suja, um monte de, sabe, para a criança depois limpar. E aí a gente tem os potes dos alimentos, que são, né, que antes a gente falava assim, esses alimentos são ruins, esses são os bons. Hoje a gente não fala mais isso, bons e ruins, porque na verdade todo mundo pode comer tudo, né? Mudou muito, e mesmo a questão de quem faz dieta, né? Falar, não, você não pode, você tem que restringir isso, isso. Hoje em dia, não. A maioria fala, não é para restringir. Você vai adequar o seu estilo de vida. Então, se você gasta menos, você vai comer menos, né? Mas você tem que comer de tudo. E lá a gente também fala isso. Você pode comer a bala, o chocolate, pirulito? Você pode comer. Só que você tem que escovar, né? Você tem que fazer
paralelo. Não adianta liberar os doces geral e não ter a parte da escovação. Pode tudo, mas tem que escovar. Então, a gente conversa muito sobre isso. E aí a criança chega a ter esse bocão toda suja, com bactérias e sujeiras. E aí a gente tem esses dois potes do alimento. A gente fala, esses são os alimentos mais saudáveis, mais amigos dos dentes. E esses são os menos amigos que talvez tragam mais bichinhos para a boca. Mas, de qualquer forma, se você comer esses aqui ou esses aqui, depois de comer, tem que escovar o dente. E quer pegar mais um, Arthur? Quero. Qual você quer? Quer que isso aqui que a gente já abriu? Ó, depois eu abro outro. E com quantos anos que tem que levar a criança primeiro ao dentista? Então, o que lá é o nosso protocolo da clínica, a gente costuma fazer uma consulta de pré-natal odontológico para a mãe ainda, o nenê da barriga. Ah, é? É. Essa é uma novidade, eu É não uma sabia. novidade, é bem legal. Então, por quê? Porque nos primeiros meses, André, é muito comum que a mãe não consiga receber orientações, né? Ela está muito em função do bebê e muda tudo, muda o ritmo da casa, muda para a mãe, é tudo muito novo, né? Então, a gente costuma fazer essa consulta antes do bebê nascer. Então, a gente orienta a mãe tanto para a higiene dela, porque durante a gravidez tem alterações hormonais que podem dar uma alteração na gengiva, principalmente, né? E muitas mães que têm enjoos e muito enjoo ou muito vômito durante a gravidez, acaba que durante a madrugada vai ingerindo um monte de coisa para comer para tentar aliviar aquela sensação, sabe? Ai, não vou levantar, vou comer um chocolatinho, uma bolachinha, não sei o quê, e acaba dormindo assim. Então a gente faz essas orientações no pré-natal para a mãe. Então, tanto para a mãe, né, para ela ter uma gravidez saudável, porque qualquer inflamação pode gerar um parto prematuro. Então, se a mãe tiver... Qualquer inflamação no corpo? Qualquer. Tá. Então, se ela tiver um problema na gengiva, uma inflamação, por exemplo, é melhor tratar, mesmo que todo mundo fala, não pode tomar anestesia, não pode tratar um canal, não pode fazer uma extração, mas é melhor você tratar, né? A gente conversa com o médico, claro, para ele liberar, mas é melhor a gente tratar e tirar o problema, né? Ou inflamação ou infecção, do que deixar a mãe com isso e falar, não, quando nascer eu vou resolver esse problema. Porque tudo isso pode gerar o parto prematuro. Nossa, não né? sabia. Tanto que uma vez eu atendi uma grávida, ela era mãe gemelar da Angola e ela estava no Brasil sozinha. E a família tinha um restaurante na Angola. E daí o marido não podia vir tanto tempo antes. E ela queria ter os bebês aqui pela medicina ser muito boa, né, no Brasil. Então ela veio antes. Só que daí o siso dela inflamou de um jeito. Ai, meu Deus. Ela morria de dor. Aí ela foi para o médico, né, para o ginecologista que estava acompanhando. E aí ele me ligou, falou, olha, eu tô com uma paciente assim, 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 você consegue dar uma olhada? Aí ela foi pro consultório, eu olhei, eu falei, precisa tirar esse dente, porque tá muito inflamado e não vai passar. E assim, ficar tomando anti-inflamatório por muito tempo também é ruim, a gestante também não pode, né? Então eu falei, a melhor coisa a gente tira e aí resolve o problema, ela fica bem até o final da gravidez, nasce tudo, né, no tempo certo. E aí ele autorizou o anestésico, a gente tem o anestésico específico, né, que é aquele sem vasoconstritor para cardíacos, crianças, gestantes. E aí a gente fez a cirurgia, tiramos o dente do siso dela, grávida, gemelar, de repouso, com todas as fases mais complicadas que poderia estar passando ali naquele momento, mas a gente fez para segurança. Então, assim, tem muita gente que, né, você recebe uma informação na faculdade, não pode tratar grávida, corre risco, não sei o quê. Só que não, as coisas vão mudando e a gente tem que ir vendo, acompanhando a ciência, né, para ir fazendo da melhor forma. E então, hoje em dia, é melhor você tratar. E hoje em dia, que eu falo assim, já é de um tempo para cá, né? É melhor tratar e não correr o risco do parto prematuro do que não tratar e deixar a pessoa com essa inflamação ou infecção que vai só
vai só... Oi, Tudo bom bem? dia. O Arthur quer mais um snack? Qual você quer É agora? porque a Júlia. Ah, a Júlia tá pegando. É a Júlia. Não, ela pegou um só, né? Ele comeu três. Olha, Tá, filho, agora senta lá se a gente não... Tá Tá bom. deixa um aqui que a sua mãe queria comer o de tomatinho. Deixa os tomatinhos. Então, hoje em dia, né, a gente fala que é muito melhor tratar, né, sendo pontual, resolver o problema, do que deixar para depois da gravidez, que você corre o risco do parto prematuro. Tá. Então, isso é uma outra coisa. Então, a gente faz esse pré-natal odontológico para a mãe. E aí, nesse pré-natal odontológico, a gente também já dá as primeiras orientações de como, quando nascerem os primeiros dentinhos, porque também é outro mito que, assim, o nenê não tem dente, né, ainda. Nasceu, o dentinho vai começar a aparecer de 6 a 8 meses, os 2 primeiros. Precisa escovar, limpar a gengiva? Outra coisa que também teve alteração. Então, E assim, aí? quando eu me formei, precisa, a cada mamada você me desce uma gaze ou uma fraldinha e passa na gengiva toda da criança para tirar o excesso do leite que fica. Hoje em dia não faz mais isso. Ai, que bom, porque eu não fazia. Não. Eu falava, gente, não é possível. Pra quê, né? Tipo, não tem função. Assim, vai escovar o dente quando? Vai escovar o dente quando tiverem os primeiros dentinhos. Tá, né? acho que foi aí que eu levei ele a dentista, quando nasceram os apareceu primeiros. mesmo. Aí surgiram os 2 primeiros, por volta de 6, 8 meses, aí a gente vai começar a escovar o dente. Aí com escova já mesmo? Com escova mesmo, porque também o pessoal usava dedeira, aquelas coisas de plástico, né? Um dedinho que tem uma escovinha na ponta, na né? ponta, e que é silicone, então as cerdas não limpam. Aquilo lá é mais para massagear a gengiva mesmo enquanto tá naquela fase de erupção, sabe? Chata, que coça, que irrita. Então, nascer os primeiros dentinhos é escova que a gente vai usar. Escova e a pasta dental. Outra coisa que é importante. E agora? Aí vem a novela da pasta. A né? novela da pasta. Então, assim, vamos usar creme dental? Vamos. Daí ainda tem pediatra, porque daí os pediatras também ajudam um pouco a orientar, né? Não vai no dentista, precisa pasta com flúor, sem flúor, não sei o quê. Então, uns ainda continuam a orientar o sem flúor, mas aí quando chega pra gente, fala, não, mudou. Então, porque assim, eu comprava sem flúor no começo. Mas talvez na sua época, porque acho que isso tem uns 10 anos, talvez. O Felipe tem 15, então é antiga. Eu acho que na sua época ainda falava que era sem flúor mesmo, até a criança saber cuspir e tal. Mas a gente tem um professor que estuda muito flúor no Brasil, né? E ele viu que o flúor, na quantidade certa que eu vou te dizer também, ela tem muito mais benefícios contra a cárie do que o problema da fluorose, né? O que é a fluorose? É quando a criança vai comer muita pasta, ingere muito flúor, e daí vai dar o problema, a má formação no esmalte do dente permanente, não é nem nos dentes de leite que estão nascendo. Então, vai mal formar o esmalte do dente permanente, que vai começar a aparecer por volta de 6 anos de idade. E aí, o que a gente costuma dizer, então, hoje em dia? Nascer os primeiros dentinhos, a gente vai comprar uma escova. E como que é a escova? Eu gosto das escovas com a cabeça pequena e as cerdas macias, né? Para realmente não machucar, porque os dentinhos são muito pequenos. E se você faz o movimento, pega na gengiva, não tem jeito. E sendo macia, não vai ter problema. Então, a cabeça pequena, cerdas macias, um cabo que você consiga ter uma boa empunhadura para fazer os movimentos, né? E tudo que estimular a criança é válido. Então, se tiver uma escova que a criança goste do personagem, quando a criança é mais velha já um pouco, leva junto para comprar escova. Vamos escolher a nova escova, é uma festa, é um evento, está escolhendo uma coisa que é super importante para o dia a dia. Então, torna isso uma coisa gostosa, agradável. E aí a gente vai escovar, então, com flúor. Então, a gente viu que esse professor, com os estudos dele, mostrou que os benefícios são muito maiores. Então, qual é a quantidade que a gente usa com a pasta com flúor na criança? Pelo menos 2 vezes por dia em casa com os pais, ou algum responsável que você tenha super confiança de que vai usar a quantidade adequada. Se for para a escolinha, né, mandar uma pasta
nos pequenos ainda. Ou se for uma pessoa que você não tem muita certeza que vai obedecer a sua quantidade, mantém sem flúor, não tem problema. Tá. Faça a escovação sem flúor. Mas os pais façam 2 com flúor no dia. Então, vamos supor que seja logo de manhã e uma antes de dormir, se forem os horários que os pais estiverem com a criança. Como que a gente vai colocar? A pasta é 1 grãozinho de arroz. É que é difícil de acreditar que um grãozinho de arroz vai ser o Vai ser suficiente. suficiente. Mas é suficiente para controlar, né, para combater a cárie e ao mesmo tempo não dar o risco da fluorose. Então é super O importante. objetivo não é espumar a boca. Não é espuma, né? Não é aquele, sabe, das propagandas que fica aquela espuma saindo, assim, máquina de lavar, né? Que sai a espuma. Não é. Aquela quantidade é suficiente para combater a cárie. Então, se a gente for rígido e obedecer, a criança não vai ter a fluorose, né? Não vai ter problema nos dentes permanentes. E o pai vai economizar com a pasta, E porque além não de acaba, tudo, né? não acaba, porque o que a criança faz? Se a gente levar em conta as propagandas de creme dental, né? Eles começam aqui na ponta da cerda, faz aquela minhoquinha assim, né? É o comprimento todo das cerdas. E não é a pasta que vai deixar de ter o problema, né? É a ação mecânica da escova junto com esse pouquinho de pasta que é suficiente. Tá. Isso serve para adulto também, essa quantidade ou não? Para o adulto a gente costuma, depois que a criança já sabe cuspir, já não engole mais nada e os dentes permanentes já estão formados ali, isso depois de os dentes estão formados no osso, a maioria dos dentes, até uns 3 anos e meio, 3 a 4 anos, os permanentes já estão ali no osso formadinho. Então até 3 anos é o grão de arroz. É o grão de arroz, Então a gente costuma liberar o grãozinho de ervilha quando a criança já é maior. E aí a gente fala assim, não é só falar, não, mas o meu filho já sabe cuspir, porque o gosto é muito atrativo para eles, né? Tutti-frutti, morango, framboesa. Tem criança que, lá na escola, né, eu já peguei crianças de várias idades. Sim. E às vezes na escovação, tem criança que fala assim, não, meu pai deixa eu pôr bastante. Eles ficam pondo na pasta para chupar. Comer. Exatamente. Esse é o problema, né? Porque não é só que usa aquela quantidade para escovar o dente, porque daí eles ficam pondo porque eles querem ficar comendo a pasta, que é muito gostoso realmente, né? Então não é só isso, já sabe cuspir, não. É quando a gente souber que a criança não está mais querendo comer a pasta, que ela só está usando para realmente escovar os dentes, né? E sem ter o pai e a mãe olhando, né? Sem supervisão, que daí vira uma festa. Então o que a gente costuma falar? Vai para a escolinha, vai para a creche, manda kit de escovação, manda sem flúor para lá, porque se são muitas crianças ao mesmo tempo, né, André? Não dá conta de cada professora ficar olhando um grãozinho de arroz para cada um. Então, assim, manda sem flúor e tá tudo bem. Em casa faz 2 vezes com flúor, que é o suficiente para nessa fase, nessa primeira fase. E aí, então um grãozinho de arroz, o arroz cru é bem pouquinho mesmo. É verdade, ainda é o arroz cru, que é fininho, não é arroz fininho, cozido, né? Que é gordinho. bem pequeno. Então, usando essa quantidade, a gente não vai ter problema com a fluorose e a gente vai estar controlando bem a cárie. Isso é o que a gente orienta. E a gente já dá essa orientação para a mãe grávida, né? Então, na fase que ela vai para o pré-natal odontológico, que a gente faz a revisão dela, ver como está a gengiva, se tem alguma inflamação, se tem alguma coisa acontecendo que pode levar ao parto prematuro, a gente já dá essa primeira orientação do bebê, né? Quando vai começar a escovar o dente, precisa limpar a boca com a gaze antes de dente. Tudo isso a gente vai falando, qual creme dental usar, quantos ppm de flúor precisa ter o creme dental, porque antes tinha muita variedade também. Hoje em dia a maioria deles já começa com 1.100 ppm de flúor, que é o ideal. Para ler isso na pasta e é tão pequeno, é muito difícil, tinha que ficar uma lupa, literalmente, assim, pegar, às vezes tinha pasta, e hoje em dia também faço isso com alguns produtos. Eu pego a lupa do celular para ler o que eu quero, porque, gente, é escondida a informação. E é uma informação importante, e às vezes aquela pasta que tem o bichinho, que tem a frutinha desenhada, né? É a que não tem o quanto precisa. Exatamente, é isso. Então, a gente orienta bem isso. E aí, quando já, por volta dos 6 anos, que a gente já tem confiança que a criança não está mais comendo a pasta porque gosta do sabor, que quer comer a pasta, só está escovando mesmo o dente, aí a gente libera um grãozinho de ervilha e a gente pode manter essa quantidade para o resto da vida, porque a gente não precisa, o que vai mesmo limpar é a ação mecânica da escova
nos dentes, né? Nossa, eu achava que eu punha pouca pasta, porque eu sabia que era pouca, mas eu acho que eu não ponho um grão de ervilha, eu acho que eu ponho um pouco A mais. gente põe um pouco mais, né? Acaba que vai... mas é aquele pouquinho que você coloca é É, suficiente, assim. se a pontinha, a boquinha da pasta fosse mais estreita, Facilitaria. ajudaria, porque ela é grande. Sai muito, né? É, Mesmo que você aperte um pouquinho, já vem já uma vem quantidade, bastante. né? Então isso a gente orienta já nesse pré-natal com a mãe. E aí a gente fala, então a partir do momento que nascerem os primeiros dentinhos, você pode trazer para a gente estar olhando, né? E começar a orientar mesmo a escovação, o movimento, tudo com Uhum. a criança. E aí, nessa primeira consulta que eu tinha começado lá atrás, como que a gente faz? A gente tem esse bocão, né, cheio das bactérias, dos bichos e sujeiras, tem esses dois potes dos alimentos, os mais saudáveis e os não tão saudáveis, que a gente fala, mas a gente complementa, que tanto faz tudo que você for comer, depois precisa escovar o dente, né? Tanto faz se é o açúcar, o doce, ou o salgado, ou o mais natural, a gente precisa escovar o dente depois. E aí a gente mostra tudo, a gente joga todos os alimentos nesse bocão, aí fala, olha, ele comeu, você gosta disso? Gosto, sorvete, gosto, pirulito, não sei o que, joga todos os alimentos, aí a gente dá para a criança os potes, para ela ir separando o que é mais saudável, o que não é tão amigo do dente, nos potes secos. A hora que ela separa todos os alimentos de volta, a gente dá uma escova, e falar, agora limpa a escova esses dentes, vamos deixar essa boca bonita, como você faz no seu. E aí a criança vai limpando, a gente vai tirando os bichos, as bactérias, os restos de comida, tal, as sujeirinhas. E aí a boca fica só os dentes, limpinha, bonitinha, branquinha. E a gente fala, nossa, você viu quando você chegou, essa boca estava tão feia, né, cheia de bicho. Olha agora, depois que você escovou, como tá bonita. Não ficou bem melhor assim, né? E a criança, nossa, ficou. Então, a gente tem que cuidar da sua boca. Vamos olhar sua boca agora? E a gente tira a boca da cadeira e aí a criança senta, Tá. né? Se for muito pequenininha ainda, que a gente, porque aí esse diálogo a gente vai conseguir por volta dos 3 anos, né? A Tá. criança interagir mais e responder e tal. Antes disso, então a gente até mostra a boca, a gente escova junto, faz aquela brincadeira, mas às vezes a criança nem percebe muito o que está acontecendo, não está atento, né, a tudo. Mas a gente faz essa primeira brincadeira para a gente começar a descontrair, para ela ir ganhando confiança. E aí, antes de fazer qualquer coisa na boca, efetivamente, da criança, seja do pequenininho ou do maiorzinho, se for pequeno, eu deixo a mãe sentar na cadeira junto, né, e ele senta no colo. Se for dos maiores, normalmente a criança, depois que faz essa brincadeira, já senta sozinha, né, na cadeira. E aí eu mostro tudo que eu tenho ali em volta. Então eu vou mostrar. Eu falo que eu tenho uma lanterna que vai me ajudar a procurar bichos, né? Que é o meu refletor. Então eu acendo a lanterna, puxo assim, eu falo, olha como clareia todo. Põe a mãozinha aqui para você ver. Então vem aquela luz forte, né? Essa aqui é a minha lanterna para me ajudar a procurar os bichos, que eles ficam muito escondidos. Eu preciso ver se não tem nada. Daí eu pego a seringa tríplice, que sai o ar e a água, né? Então eu jogo, me dá a sua mãozinha, eu jogo o arzinho na mão para ver que é só um arzinho, né? Aí eu falo, olha, quando tiver muito calor na rua, que eles dizem que está muito quente, você fala para a mamãe, me leva lá na tia Fê, que eu tô com muito calor. E aí eu jogo ar no cabelo, faço o cabelo voa, né, aquela ventania. Aí a gente joga um arzinho para você, uma delícia. Aí eu pego da água, eu espirro no teto e faz uma goteira, né? Aí começa a chover. Até eu tô querendo ir lá na sua cadeira, Fernanda. Aí a gente fala, olha, tem esse chuveirinho, olha isso, tá chovendo na nossa cabeça, esse chuveirinho é muito diferente, viu? Ele não dá conta, a gente fala para não fazer isso e toda vez chove na nossa cabeça, não sei o quê. É um jeito de você ir mostrando as coisas para não chegar direto jogando na boca da criança, né? Porque tipo, tudo assusta, tudo com barulho, tudo, né, diferente. Então eu vou mostrando as coisas, daí eu pego a caneta de baixo, que é quando a gente põe a escovinha, que vai levar a boca para escovar. Antes de levar a boca, eu passo no dedinho da criança, me dá seu dedinho, olha aqui como faz coceguinha essa escovinha. Então a gente passa a escovinha no dedo. Aí a gente tem uma outra boca um pouco menor da Colgate mesmo, e a gente pega a boca, aí eu falo, quer me ajudar a escovar esses dentes? Aí a criança segura a caneta junto comigo, a gente passa um pouquinho nos dentinhos e tal. E aí fica ali do lado. A pasta a gente prepara junto, então, porque a gente põe um pouquinho da pasta, um pouquinho de pedra pômez, um pouquinho de água, e faz uma pastinha, né? Então eu falo, olha aqui,
a gente põe um pouquinho de pasta. Nossa, é uma brincadeira aí no É seu uma consultório. brincadeira, é uma consulta assim que tem que ser lúdica, né? Não pode ser uma coisa que segura, abre, vê, né? Uma coisa É. forçada, assim, não dá. Aí a gente prepara, fala, ó, agora eu passo, agora a gente vai pôr um pouquinho de pozinho de pirim-pim-pim, é uma pasta mágica, você vai ver seus dentes vão ficar brilhando. Então, se é menina, a gente fala que passa essa pasta nos super-heróis. Se são as meninas, a gente fala que passa essa pasta nas princesas. E aí a gente mistura, daí mostra como ficou a pasta. Aí depois disso, a gente deixa a pasta já preparada ali, com a escovinha, tudo. E aí a gente fala, então vamos contar quantos dentes você já tem na sua boca, né? Enquanto eu vou contando os dentes, eu já vou olhando clinicamente. Tem Uhum. algum sulco, tem alguma mancha, tem algum, né, alguma cavidade, tem alguma coisa diferente que eu consiga ver já nessa primeira consulta. Então eu ponho a lanterna e falo, então abre bem grande, vou puxar minha lanterna aqui e a gente vai contar quantos dentes, porque muitas vezes, né, os pais nunca contaram, nem sabem quantos dentes, se já tem dentição completa de leite na boca, né? Uhum. Então a gente conta junto. Aí a criança abre, eu vou contando os dentes e vou olhando já clinicamente. E aí no final, normalmente, são essas crianças de 2,5 a 3 que já têm a dentição completa, que são os 20 dentinhos. Eu falo, gente, você viu que você já tem 20 dentes na boca? Meu Deus, é muito dente. Vamos escovar agora para deixar eles bonitos. E normalmente flui super bem. A criança já está lá, já brincou, já me conhece. E normalmente a gente consegue fazer essa primeira limpeza e aplicação do flúor e acabou a consulta. No final a gente tem aquela caixa surpresa, que daí a criança escolhe alguma coisinha para levar, né? Um brinquedinho. E aí finalizou a primeira consulta e a gente já deixa também agendar um retorno de 6 meses. Porque, Andréia, o tempo passa muito rápido. Se a gente Passa. não faz esse pré-agendamento, a gente fala para a mãe, olha, daqui 6 meses, então, o ideal é fazer o retorno, né? Para a gente continuar acompanhando Aham. esse retorno de 6 meses. Mas os dias passam muito rápido. Se você não tem já alguma coisa pré-agendada, quando você vai ver e fala, nossa, quando que eu vim aqui mesmo? Então, daí você vai olhar na... Não, já não tem mais agenda, né? Não, não tem agenda e já passou um ano e tanto. Fala, não é É, possível, já passou tudo isso. é. Já passou tudo isso, né? Então a gente já faz um pré-agendamento para a gente fazer certinho esse controle. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento, até depois começam a trocar os dentes, depois a fase dos permanentes, a fase de aparelho, a gente vai orientando cada fase. E você faz todas essas fases ou você fica mais focada em uma? Eu faço mais a parte clínica mesmo, mas lá tem as ortodontistas. Então, no dia que eu tô, sempre tem uma ortodontista, né? Então, se eu vejo, por exemplo, a mordida já está cruzada, ou, sei lá, tem pouco espaço no rumo de leite, com certeza vai precisar para o permanente espaço, então a gente tem que ganhar com um aparelho. Então eu já chamo a orto para consulta, e aí eu falo, me ajuda aqui, você acha, ó, eu já vi que está faltando espaço, mas você acha que está na época de iniciar? E aí, normalmente, elas orientam a começar depois dos 6 anos, porque elas falam, é muito sofrido para uma criança pequena fazer o aparelho, e assim, o ganho que ela vai ter agora e com 6 anos não vai ter Uhum. alteração. E para o pequeno não entende, é sofrido, é uma coisa mais na boca, vai perder, né, vai incomodar. Então, normalmente, a gente deixa para a fase que já começam a aparecer os primeiros molares permanentes, que é quando começam a trocar os primeiros dentinhos da frente, de 6 para 7 anos. Tá. Aí a gente faz toda aquela documentação e dá início ao aparelho quando for necessário. Então eu tenho todo o apoio lá das ortodontistas, eu avalio, eu sei que precisa, mas aí eu chamo uma delas para bater o martelo e falar, não, é urgente, precisa começar já, já vamos pedir. Não, vamos esperar o próximo retorno e a gente reavalia. Então a gente trabalha junto e que dá super certo, né? Ah. É isso. Mas você atende então até que idade a criança? Ou Ai, vai até adulto? vai, na Ah, você verdade vai? eu faço umas pontas, sabe. Eu começo com a pediatria lá nessa clínica, faço muito a pediatria, mas eu também, quando eu trabalhei com o professor, eu fiz um estágio na área de prótese por, acho que 8 anos eu fiquei na faculdade.
Era aquele tipo professor voluntário, sabe, da Hum, prótese. E eu fiquei na prótese removível, que é a mais complexa, porque a removível ela trabalha com dente, eh, dente natural do paciente. Ele trabalha com prótese fixa, né? Então uma coroa unitária ou prótese fixa de 3 elementos, prótese sobre implante e trabalha removível, que ela se junta com essas outras próteses e com dentes naturais. Então, das próteses, assim, eu acho que é a mais completa porque você aprende todas elas. Você aprende a fazer a total, até porque nesse estágio você tinha que fazer pelo menos 3 anos. Um na prótese total, um na prótese fixa e depois um na removível. E depois você escolhia em qual você queria ficar. nossa. E aí, a removível eu achei a mais complexa e acabei ficando na removível por uns anos aí, e depois só saí para fazer minha especialização. Mas, então eu atendo muito as pontas, assim, tanto que prótese removível quase ninguém gosta de fazer. É uma prótese, ela é feia, ela, né, removível, ninguém quer uma coisa que fica saindo, né? Ninguém gosta de fazer muito. Então eu pego os mais senhorzinhos, assim, que ainda tem algum dente para manter e que daí precisa dar removível, e pego o Entendi. começo. Então, É. eu atendo, eu faço um atendimento Ai, bem legal. amplo na E eu clínica. já tive, assim, também crianças que também precisaram de uma prótese, Sim, porque aconteceu alguma coisa, que o dentinho caiu, e aí tem que ir trocando a prótese. Inclusive, assim, eu conheço, tem, assim, crianças que na escola tinha essa questão de ter perdido o dente muito cedo por uma sim, queda, alguma coisa, e aí tem que ajustar a prótese conforme a criança vai cresce. crescendo, E exatamente. o filho de uma amiga nossa que ele também tem uma questão que os dentinhos vão caindo, ele já é grande hoje, mas ele também tem que ficar usando a prótese, porque É, ele não tem uma dentição que fique, tá. né? E aí, como é que as crianças encaram essa prótese quando elas vão ao consultório? Não, normalmente criança é muito surpreendente, eu costumo dizer, né? Até quando as mães falam, nossa, você não vai conseguir com ele, você não vai conseguir. Me parte o coração ver a mãe falando isso na frente da criança, sabe? Não, você não vai conseguir. Eu falo, não, a gente vai conseguir. Vem ver. Aí, mas eu já vou falando com a criança, porque eu falo, não, não é possível que a mamãe falar isso na frente da criança, né? Aí, e tanto que a gente consegue, eu falo, você viu, as crianças são surpreendentes, que a gente consegue, eles se adaptam muito rápido. Então, com qualquer coisa que a gente, claro que no começo é tudo uma novidade, é tudo diferente, na boca, tudo que a gente coloca tem uma dimensão muito grande, né? Então, a minha filha, por exemplo, precisou de usar um aparelho disjuntor, que é aquele que para expandir o céu da boca. Então ele ficava fixo. Hum, E aí prendia nos dentes lá de trás e um apoio nos dentes da frente, né? E o que acontece? O céu da boca que tem o osso grudadinho, você começa a separar esse osso. Então separa os dentes da frente e depois eles vão se reacomodando para ganhar espaço para os outros dentes que estão vindo. Mas realmente é um aparelho muito chato. Só que a ortodontista, a Aline falou para mim, Fê, é melhor colocar esse que fica fixo e que não depende da criança usar. Você vai ver que em pouco tempo já está resolvido o problema, do que colocar o móvel, que daí, ai, tá apertando, ai, tá machucando, ai, não sei o que, a criança tira, não põe mais, vai comer, tira, não põe mais. Então, tudo isso alonga o tratamento, né? uhum. Então, a gente optou por colocar esse fixo. Adulto pode pôr também desse tipo? Não, aí expansor é só para criança, Tá, depois para adulto é só cirúrgico. Aí até dá tá, para quebrar o céu da boca, mas aí tem que é nossa. aquela cirurgia que você quebra o osso e suporta o na posição, porque depois o osso tem que formar no meio Uhum, de novo, né? Você põe na tá. posição que você quer, mas aí você faz aquela amarrilha, sabe que a boca fica fechada. Ai, não, gente, que É uma horror. cirurgia horrorosa. Então, assim, quando tiver que expandir, tem que ser na fase infantil Tá, mesmo, nas crianças, tá. porque depois de adulto é só cirúrgico, e aí é chato. Corrige, mas é bem chatinho, assim. E apesar de que hoje em dia os Invisaligns, que começaram com tratamentos específicos, estão conseguindo fazer muitos tratamentos, assim, e também não tinha para criança, só tinha para uma faixa etária. Hoje em dia você faz Invisalign para vários, praticamente todos os casos. Então, talvez chegue para essa correção de adulto também, já o Entendi. Invisalign, né? E aí, apesar de ser chato o disjuntor na criança,
acaba que corrige, né? Tipo, nos 2 primeiros dias, a Júlia não conseguia comer, engolir, tudo para ela era difícil, porque ficar no céu da boca, e fica um espaço entre o céu da boca e o aparelho. Então o alimento entra E para limpar isso? então, uma seringa de água, Ah, ou tentar puxar com algum palitinho, alguma coisa. Mas depois, e assim eu falo para as crianças, são uns 2 dias chatos. Depois a criança fala, come, tudo normal, como se não tivesse nada na boca. Tanto que o dela corrigiu em 1 mês, foi super rápido. E depois ficou mais 6 meses para o osso fixar, firmar na posição tudo certinho e depois tirar. Então, assim, de tratamento mesmo foi 1 mês. E depois tá. o resto só para manter no lugar. E quem é que atende a Júlia e o Arthur? É você Clínica, mesmo? a parte clínica sou eu mesmo. E a parte de aparelho daí as meninas de orto lá que fazem. Entendi. Mas deixa Mas eu te muito perguntar uma outra bacana. coisa. Sim. Você falou que para a mãe, né, da importância da mãe ir fazer a consulta no pré-natal, porque os hormônios também alteram algumas coisas aí na boca. Que alterações que podem aparecer? Normalmente na gengiva, né? Dá uma gengivite gravídica que a gente fala. Então aumenta os vasos da região e aí pode dar essa inflamação, normalmente de gengiva mesmo. Ou se ela já tem algum problema instalado antes, pode agravar durante a gravidez, Tá. né? Então, tem, sei lá, um dente que estava quietinho ali, já tinha uma indicação de um tratamento de canal, mas ele estava quietinho. Durante a gravidez, pode vir à tona e precisar. E aí todo mundo fala, não, não pode tratar. Não, é melhor tratar do que ficar com essa infecção na boca, sabe? E normalmente o principal, o que mais a gente vê é a gengiva. E aí a gengiva é a limpeza, orientar essa higiene corretamente. Ela vai no consultório, a gente faz a limpeza e aí dá todos os passos para ela conseguir Tá. recuperar. Eu fiz o tratamento oncológico agora, né? Sim. Aí eu não fui ao dentista, assim, era a época de eu ter ido. Eu falei, eu não vou, porque vai que machuca a boca na hora da limpeza e eu não posso ficar me machucando. E eu não fui. Era Uhum. melhor ter ido? Era bom ter feito, mas o seu está controladinho, né? Assim, se você não vê essa inflamação e se você tem consciência da sua higiene certinho, é ir acompanhando. Mas a hora que, se por acaso surgir alguma coisa, vá, né? Porque é melhor já pegar no começo e tratar e orientar do que ficar Virar uma prorrogando, infecção maior, né? e ter que É. mexer mais pra frente. Isso eu queria, uma coisa que eu ia te perguntar, não pensei em te perguntar, mas você falando da Agora eu escovação tava à lembrando. noite, é uma dúvida, porque assim, toma um leitinho para dormir, geralmente esse leitinho já na cama. E é na cama e é para dormir. É para Então, dormir, como é que escova o dente depois aí a disso? criança toma o leite e muitas vezes, né, isso que tem mudado também, a gente tem observado essa mudança de coisas mais naturais e menos açúcar na dieta das crianças. Mas o que a gente via muito era assim, toma um leitinho para dormir, o leitinho era com Nescau, às vezes ainda punha mais açúcar ou qualquer outro achocolatado, ou não era achocolatado, como chama esses? É alguma coisa instantânea, assim, né? Tipo essas que dão, não é sustagem, que não é para criança sustagem, mas esses que fortificantes, aí sei lá. Tá. Então, sempre muito açucarados. Daí era para a criança dormir. Então a criança tomava na mamadeira, no berço, na cama, para dormir, e aí a mãe falava, não, eu falava, mas então você dá e depois você escova o dente da criança. Não, porque como tipo, acabou de dormir, é a hora que eu vou fazer minhas coisas. Se eu for escovar o dente, vai acordar de novo. Então a gente falou, não, mas alguma coisa tem que fazer, porque é justamente esse período noturno que é o mais prejudicial de ficar com o alimento na boca, porque a gente passa 8 horas, 10, sei lá, depende da hora do sono, com o alimento nos dentes, né? Ou seja, o leite, o açúcar, ou o que for que ingeriu sem escovar. E é um período que a gente já diminui naturalmente o fluxo salivar, né? A gente produz muito menos saliva durante a noite. A saliva tem uma capacidade de ajudar a neutralizar o ácido da boca. A gente não tem a ajuda da saliva. A gente não vai estar escovando para remover o que ficou.
E aí as bactérias têm esse período todo para fazer a festa. Então, assim, Entendi. não escovar para dormir é a pior escovação de circular. Entendi. E porque durante o dia, precisa mesmo escovar cada Então, a refeição? gente fala pelo menos 2 vezes, vai, no começo e antes de dormir. O que a gente costuma dizer? Às vezes a saliva dá uma ajudada, às vezes tem alimentos que ajudam. Então, por exemplo, a gente costuma falar da maçã, da cenoura, são alimentos mais fibrosos, né? Que a própria mastigação vai ajudando a dar uma limpada no dente. Então, assim, tá na correria, não conseguiu, tudo bem, quando puder, vai escovar. O ideal é após as principais refeições mesmo. Mas essa de dormir antes de dormir é a principal. É ali que a gente tem que gastar mais tempo, mais cuidado, ter garantia que a gente está passando por todos os lados de todos os dentes, passar o fio dental. É nessa escovação Tá. noturna. A gente não vai ter ajuda de nada, nem Então, de alimento, nem de saliva, nem de porque nada. o ideal seria, vamos supor, vai, o bom, não, talvez o ideal fosse depois de cada De cada refeição. refeição, Mas, assim, se fizer de manhã, almoço e para dormir, tá já tá ok. bom, tá. Porque às vezes, assim, na escola, às vezes tem escola que tem a prática de escovar no lanche. Eu falo, gente, é uma insanidade. É, Porque será que faz tanta diferença escovar depois do lanchinho, sabe, do meio da manhã, do meio da sim, tarde? Porque demora muito tempo. Assim, tudo bem que eu estou E entendendo que às é um hábito, vezes, não, mas é é um muito hábito, tempo. né? É importante a gente falar, não, comer escovou. E por isso que a gente fala assim, vai comer doce, vai comer um chocolate, uma bolacha, não sei o quê, junta essas besteiras maiores junto com as principais refeições, porque daí a gente vai garantir que a gente escova o dente, Ah, que não vai né? ficar lá à tarde com a bobagem no Com o dente. salgadinho, com a bolacha, não sei o quê. E aí, nesses intervalos que a gente não vai conseguir fazer a higiene e tal, uma frutinha, alguma coisa que seja menos prejudicial, Tá. né? E o besterol que a gente sabe que é muito açucarado, que vai grudar em tudo, que fica aquela placona, junta com as principais refeições, que daí já facilita, a gente vai escovar o dente ali, né? Entendi. E à noite faz aquela super faxina bem complexa, com fio dental, com a escovação, prestando atenção em cada movimento, em cada dente que você está escovando, para garantir que pegou todos, que a gente está fazendo uma boa higiene para dormir tranquilo, assim. Antigamente, anos atrás, tinha uma pasta que, que dizia que mostrava onde estava a sujeira. Você lembra disso? Que ficava meio Um roxinho. evidenciador, Isso eu existe acho muito legal. ainda? Eu não sei se vende para consumidor, até vou dar uma pesquisada nisso, para consumidor final. Assim, a gente, no consultório, a gente tem um evidenciador de placa. Então, nas limpezas, o que a gente faz? A gente aplica nos dentes, né? Joga água, faz bochecha e aí fica tudo manchadinho ali. Então, em Tá. 3 tons. Um rosinha mais claro, que são as placas mais novas. Um azulzinho, que são placas mais antigas. E um roxinho, que são placas bem antigas. Então, tártaro mesmo. E aí a gente mostra no espelho, olha, vamos ver aqui onde que está mais deficiente a escovação. Aí a gente mostra, pega a escova, vai mostrar como seria o Ah, ideal. legal. E aí depois a gente faz a limpeza, remove tudo e fica tudo branquinho de novo. Mas para o consumidor final, não sei se Eu não lembro se era de fazer bochecho ou se era de pasta. Eu acho, mas eu lembro de ter isso, assim, que era uma novidade, mas depois também nunca mais vi. eu sei que no consultório a gente tem. Legal. E é bem bacana para mostrar, né? Fala assim, não, você tá escovando? Tô super escovando, né? Então vamos lá, vamos pintar. Daí você vê a sua boca toda rosa, sabe? Você fala, não, ó, tá faltando. E aí tem hora que você olha, você consegue até raspar o instrumental, assim, mostrar a plaquinha branca que sai, sabe? No instrumental para criança, fala assim, não tá, ó, eu tô conseguindo tirar com o instrumento, imagina, a placa tá bem novinha, assim, não escovou o dente direitinho e tal. E aí a gente é um jeito de reforçar, né? E a criança saber que a próxima vez a gente vai medir de novo e vai ter que estar melhor, né? Pelo menos antes da próxima consulta, ela vai escovar. Vai garantir. Como é que você lidou com a gravidez e ter os filhos? Porque você já trabalhava, né? Sim. E aí, como é que foi essa chegada das crianças e a maternidade, assim, na sua vida com a profissão? Você continuou trabalhando, parou? Como é que você concilia isso tudo? E ainda mais, vocês abriram a pizzaria e Sim, você trabalha lá também, não é? também. Eu vou menos, hoje em dia eu vou menos, mas eu. Bom, as crianças. Primeiro que foi uma gestação gemelar, então
tava tudo tranquilo, eu nunca senti nada. Você fala assim, ai, teve dor, teve enjoo, teve nada. Foi super tranquilo sempre, desde o começo. Mas com 29 semanas, o Arthur já estava pronto, encaixado, já pronto para nascer. E aí eu fui numa consulta de rotina e o médico falou, Fernanda, você vai precisar fazer repouso. Aí eu, não, tudo bem. Não, mas é assim, ó, se eu fez o exame de toque, falou, se eu coloco o dedo, eu consigo sentir a cabeça dele e eu empurro, mas se eu tiro, ele já volta. Então vai ser repouso absoluto daqui até nascer. E assim, eu fui numa segunda-feira, final do dia, e a minha agenda de terça-feira estava lá, pronta Ai, meu para Deus. receber os Tá. pacientes, né? Aí, Essa é um conflito para as mães, né? Eu para é, mim também é. Você tá assim, com o seu compromisso que você teve a vida inteira ali, só que é, agora você também tem um outro compromisso que é, depende só de você, e você sim, fala, nossa, né? E agora? Dá um. dá uma É. balançada. E aí eu falei, o médico falou assim, então eu vou ver já o hospital, você vai, porque a gente vai pôr, tem um anel que chama pessário, né, que fecha o colo do útero e tem que ser posto no hospital. E aí você vai, coloca, fica uns dias lá para ver se está na posição certinha, porque tem que esperar uns dias para fazer ultrassom para ver se deu certo, a posição está certa. E depois eu te libero. Agora sim, você vai fazer repouso absoluto. Se você for para casa da sua mãe, eu te libero para ir para casa. Se você não quiser ir para sua mãe, você vai ficar no hospital até nascer. Aí eu não, eu vou para minha mãe. Quem que é o seu médico? É o seu É cunhado? meu cunhado. E aliás, Ele é ótimo, então. ele é ótimo, porque assim, eu fiz tratamento, né? E eu tinha feito 2 tratamentos que não tinham dado nada. Qual o tipo que você fez? Eu fiz os dois, fiz a inseminação e fiz a fertilização. Não tinha dado nada, e aí ele fez pra gente a inseminação. E nem a área dele, né? Mas ele falou, não, eu vou fazer. E até a gente brinca, nossa, você tem 100% dos casos, né, de sucesso nos tratamentos. E aí com ele deu certo, vieram os dois, um casal, tá? Foi bem bacana, foi bem especial. E daí eu falei, não, eu vou para minha mãe, não tem problema. Daí eu falei, Paulo, vou fazer o seguinte, então eu vou, em vez de ir para minha casa, que eu morava no Morumbi, o consultório dele é na Vila Nova, e a minha mãe no Brooklyn. Eu falei, em vez de eu ir para casa, eu vou para minha mãe, quando você falar que para ir para o hospital, eu vou, né? Tranquila, achando assim, vou ter um tempo. Fê, você não entendeu, você vai sair daqui, você vai direto pro hospital. Aí eu, tá bom, vou direto. E era pro São Luís, que era do lado, né, ali do consultório dele. Tá bom, eu vou direto pro hospital. Aí eu fui, aí o médico que põe o pessário é também um ginecologista amigo dele, que também fez mestrado, doutorado, tudo em cima desse pessário. E chegou para fazer umas 10 e tanto da noite. Ai, desculpa, hoje era aniversário da minha mãe. Eu falei, imagina. É tudo tipo no improviso, né? Não tinha como agendar. Aí depois eu fiquei até sexta lá e depois ele me liberou, fui para minha mãe, e aí fiquei na minha mãe até quando eles tinham 6 anos. Aí fiquei direto. E aí nesse mesmo dia, na segunda, liguei para a secretária, aí eu falei, Zê, por favor, você cancela minha agenda de amanhã até não sei quando, porque eu não sei quando eles vão nascer, não sei quando eu vou voltar, não, você cancela dali para frente, que eu vou precisar ficar de repouso, e era repouso deitado. Eu só podia ir ao banheiro, comer e tomar banho, o resto era deitado. E aí, quando estava com perto de 37 semanas, ele falou, olha, quando eu estiver com 37 semanas, eles já não são mais considerados prematuros e já podem nascer, né? Já vai estar todo formadinho e tal. Aí eu lembro que eu perguntei, tá, mas quando que dá 37 semanas? Aí ele, 21 de setembro. Eu falei, nossa, pode marcar, vai ser nessa data. Eu não aguentava, minha barriga estava gigante, era muito grande. E eu não aguentava mais o repouso, é muito chato, você não pode fazer Nossa, isso eu queria nada. saber. Assim, primeiro, como você se sentiu quando você viu que realmente tinha que ir para o hospital? Que não É, era mais ir para sua mãe. Como é que é. você se sentiu nessa hora? Nossa, eu saí meio tensa, assim, eu lembro de eu chorando no carro, ligando para minha mãe, falando, mãe, tô indo pro hospital, porque o Arthur, não sei o quê. Aí depois cheguei lá e fui acalmando, mas essa primeira notícia, assim, quando ele falou, não, você não entendeu, você vai daqui pro hospital. Eu, meu Deus, pro hospital, como que vai ser isso, né? Mas depois Ficou fiquei tudo bem. bem, E tá aí tudo bem. depois passar
todo esse tempo deitada, como é que é? É muito ruim, André, porque assim, você está acostumada a fazer tudo por você, né? É você que faz, você que levanta, você que não sei o quê. Apesar de ter sempre muita gente, a família é muito unida, muito uma rede de apoio. Mas eu sempre fiz tudo também. E aí, de repente, você não poder fazer nada. Eu falava, gente, não para, não passa, você não tem o que fazer. É difícil, Já não viu? tem mais filme para Não ver, tem não mais tem mais nada. livro para E eu ler. não sou da televisão. Eu sou uma pessoa que você fala assim, você lembra do desenho do X lá, quando a gente assistia? Não lembro. Não, mas você não assistia? Não, não assistia. Ah, você assistiu o filme X? Eu assisti assim, os mais clássicos do mundo, porque eu não sou realmente de televisão. Tá. Então, a televisão não é uma coisa que me prende. Eu falava, eu não tinha muito mesmo o que fazer, sabe? Aí, então, daí, com 37 ele falou que já podiam nascer, e falou 21 de setembro. Eu falei, então pode marcar que vai ser nessa data, já tá ótimo, se não estão mais prematuros. Aí marcou e foi nesse dia mesmo. E aí a clínica, como eu já tinha ficado com 29 semanas, era final de julho. Então, de final de julho até 21 de setembro, eu fiquei sem trabalhar, fiquei em casa de repouso. Eu acho que era 29 de julho, se eu não me engano, quando eu fui. E aí eu falei, agora eu não posso ficar tanto tempo sem voltar de novo, né? Porque eu já fiquei esse tempo todo É. antes. Então eu fiquei 2 meses ainda com eles 100%. E aí depois eu fui já voltando, mas eu voltei reduzido, assim. Eu ia de manhã, atendia 2, 3, voltava, ficava um pouquinho. Aí como a consultório era perto da minha mãe, então eles ficavam na minha mãe. Aí eu voltava para lá. Eles ficavam, não, a gente ficava, né? Porque quando eles eu saí do hospital, aí a lembra da minha irmã falando, nossa, mãe, é melhor a Fernanda ficar na sua casa, como que ela vai fazer com dois, não sei o quê. Aí a gente foi todo mundo para minha mãe. Aí a gente ficou 6 meses direto lá. Daí quando deu 6 meses, a gente voltou para o apartamento. Mas a gente morava no Morumbi, então teve um dia que a gente levou 2 horas para atravessar do Morumbi para o Brooklyn, de um dia de Não manhã. dá. Meu, é surreal, sabe? Com 2 crianças, não sei o quê. Aí eu lembro que a gente ia para minha mãe, e daí no final do dia, quando a gente voltava do trabalho para pegar as crianças da minha mãe, a gente olhava a ponte, assim como que estava para ir para o Morumbi, tudo parado. Aí a gente, ai mãe, acho que a gente vai ficar aqui hoje. Ah, tá bom, fica. Aí a gente dormia lá. Aí no outro dia eu olhava a ponte, nossa, tá muito parada. Ah, vamos ficar. Não, tudo bem, fica. Aí um dia, tipo, sei lá, a gente ia pro Morumbi. Aí voltava, ficava mais uns 3 dias. Aí a minha mãe falou, vocês não querem vir de vez, né? Porque fica nesse trânsito. Ah, tá bom, ficamos até 6 anos E deles. vocês se desfizeram do apartamento? Aí a gente alugou por um tempo, depois acabou que a gente vendeu de vez. E aí quando eles fizeram 6 em setembro, aí em dezembro de 2020 a gente foi para casa, para nossa daí. Tá. E aí que a gente se mudou, mas a gente passou um longo período lá com essa rede de apoio super importante. Isso é uma coisa que é muito recorrente, assim, todo mundo me fala aqui, e é verdade. Ter essa rede de apoio faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, não, senão não daria para continuar trabalhando, nada. Aí eu voltei reduzida, eu voltei, acho que era 1 ou 2 dias no começo, mas assim, depois de 2 meses, eles tinham uns 2 meses e pouquinho. Aí eu ia de manhã, ficava um pouquinho, atendia 2, 3, voltava à tarde, ficava mais um pouquinho e voltava. E aí fui fazendo assim. Eles nasceram em 14, de 2018 a gente abriu a pizzaria. Aí eu fui todas as noites para a pizzaria quando a gente abriu, durante um ano. Então, como que eu fazia com eles? Eles tinham quase 4 anos, foi em abril, começo do ano. Eu deitava, o Renato já ia antes, porque tinha que abrir para os funcionários, começar a preparar as coisas, né? Ele ia à tarde, e aí eu ia perto das 8 horas. Então, eu dava banho neles, não sei o que, colocava pijama, eu tomava banho, colocava pijama, deitava com eles, vamos dormir, não sei o que. Eles dormiam, eu levantava da cama, me trocava e ia para a pizzaria. Nossa, é muito, muito empenho. E aí eu fiz isso por um ano em Porque 2000. você nunca pôs o pijama e dormiu de verdade? Não, assim, nesse ano eu tinha dias que era sofrido para acordar, mas eu falava, não, preciso ir. E levantava e ia. Mas eu tinha que fazer esse esquema para eles conseguirem dormir, porque se eles não dormissem, eu não conseguia sair. Então eu punha pijama, tudo, deitava junto, aí levantava e ia para a pizzaria. E aí, além disso,
Aí a pizzaria a gente ficou no Brooklyn de 18 até comecinho de 2020, e daí comecinho de 2020 a gente foi para Moema, que tinha um espaço maior, salão e tal, mas aí também veio a pandemia e o salão que a gente tanto queria ficou por um tempo sem utilizar por conta de pandemia, Aham. né? Mas vocês continuaram lá? Agora a gente continua lá, mas foi um período bem que a gente falou, se Tenso, soubesse, né? né, a gente podia ter ficado onde a gente estava, É, que porque era para do o lado de delivery era casa. do lado de casa, só o delivery estava ótimo, né? O aluguel era bem menor, É. mas enfim, continuamos lá. E em 2020, a gente estava 24, 2020, janeiro de 2022, eu também fui trabalhar em mais uma área, porque como eu tava, o consultório eu não vou todo dia, como é por especialidade, tem muito dentista, a gente divide as salas. Então eu estou um dia na clínica, né? Vou toda terça. Na pizzaria eu vou muito menos agora, assim, já de uns 2 anos para cá, eu vou quando tem uma reserva grande, tem um aniversário, eu preciso de uma ajuda para alguma coisa específica, aí eu vou, né? Até porque como a gente mora agora na nossa casa só nós quatro, então se eu vou, eles têm que ir comigo, as crianças, né? Então eu procuro não sair tanto para eles manterem a rotina, mas se precisar, então eu vou menos, mas eu vou ainda raramente. E aí, em 2022, eu também comecei a trabalhar numa agência de marketing científico, Nossa, essa eu não sabia. que é muito legal também, que é da minha irmã. E aí eu trabalho os outros dias, horário o dia todo, integral, mas é home office. Ah, Então que bom. é bom porque me facilita bastante a rotina, É, né? e o que que é o marketing O científico? marketing científico é aqueles materiais que a gente prepara para a farmacêutica levar para os médicos. Então, a farmacêutica lança um produto Hum, novo, ela precisa saber o que tem de novidade no mercado, quais são os artigos que tem publicado por aí. Então, a gente faz todo o levantamento, escreve os materiais, manda para eles prontinhos, só para eles ou colocarem nos materiais digitais ou imprimirem para começar a distribuir para os médicos, sabe? ah, que bacana. É um trabalho bem gostoso também. Então, eu Nossa, tô meio que multifunção, mãe de gêmeos e com 3 empregos, vai, com 3 trabalhos. 3 Fora a trabalhos casa, e a né? Porque, gente, casa. vamos ter que falar isso, a casa dá um Mas o maior trabalho. Renato me ajuda muito na parte da casa, Ah, que porque bom. como a pizzaria ele fica mais em função da tarde e à noite, então de manhã ele me dá uma super ajuda com a casa, tanto com roupa, louça, comida, tudo, ele dá um super apoio. É, então podemos dizer que nesse caso não é ajuda, nem você ajuda lá, nem ele ajuda cá. É, Vocês fazem tudo junto. tudo junto. E aí, à tarde, ele vai para a pizzaria, à noite, e aí eu fico com as crianças mais na parte da noite, porque agora eles também estão no integral, então eu levo de manhã para a escola, daí eles ficam, eu pego à tarde, continuo trabalhando, mas aí o Renato já foi, mas também já está tudo em ordem, já está tudo ajustado, né? Ai, que bom. E você conseguiu amamentar? Muito pouco, porque eles já saíram da maternidade com complemento, né? Tá. E aí, como eram dois, eu tinha pouco leite, não conseguia, não dava tempo de ter muito estímulo, então, até tinha bombinha. Eu lembro que a primeira vez que eu tirei o leite, nossa, saiu um tanto assim daquela Você mamadeirinha. falou, nossa, Eu vou. falei, gente, que demais, olha quanto saiu, né? Daí, quando eu fui ver o que as outras mães tiravam garrafinhas e garrafinhas, né? Eram muito assim. Eu falei, nossa, realmente eu não tenho leite. Eu fiquei um tempão com a maquininha, não sei, eu tirei um tantinho assim, achei que tava arrasando. Eu falei, meu, não dá pra nada, são dois, né? É. Aí, acho que não deu esses 2 meses que eu fiquei com eles e depois já ficaram mais pra fórmula mesmo, pros complementos. Aí, Ah, faz parte, né? Eu também, faz quando voltei a parte. trabalhar, meu leite foi secando, secou rápido. E É, eu que lamentei, porque eu não tive aquele processo de ter que secar o leite, né? sim, O meu leite secou, e aí é, eu tive que parar de dar o complemento também, porque eu não, com 5 meses e meio, cinco e eu meio. não, é isso, eu não consegui dar mais. Eu achava que eu fosse amamentar muito tempo, porque eu tinha muito leite. E eu também já tinha ouvido, gêmeos, não, mas não tem problema, tem mãe que consegue amamentar, né? Mas o meu eu não tinha o leite, era tipo, com a bombinha era um esforço para tirar uma gota. Eu falava, Não dá, não dá, chega. com dois não vai É, dar para nada isso, nem para um amamenta é. Aí isso, né? estão os dois aí lindos, Então, fortes, são né? Uma super graça. saudáveis. Eu falei para eles, nossa, o primeiro ano que eles tomaram antibiótico foi esse, com 2
dor de garganta, né, Ju? O que vocês tiveram? Garganta Foi, e sei lá. Ele foi antes que eu, depois passou semanas e foi eu. depois foi você. E agora eu tô doente de novo. Mas não tá Agora é o aparecendo. nariz, só o nariz, agora é tranquilo. Mas assim, antibiótico eles foram tomar agora com 9 anos, E essa sabe? só São agora. super saudáveis. Ai, que bom, parabéns. Então deu tudo certo. Ai, que bom. Ah, obrigada, Fê, por ter Obrigada a vindo contar um você, pouquinho pra André. Eu gente. amei o seu projeto. Nossa, fiquei muito feliz, porque tem cada coisa interessante, né, que você vem mostrando aí, uma forma de você continuar, né, o seu trabalho, que é tão bacana, É, assim, de orientar e de cuidar, né? Eu achei muito bacana, muito é. especial Eu mesmo. gosto disso e assim, é interessante que é um pouco na contramão do que a maioria fala, assim, ah, você tem que ter um nicho específico, né? Mas assim, eu não tô fazendo isso para ter um nicho nem nada, eu tô fazendo porque é o que eu gosto, sabe? De É, conversar, de saber. E mesmo que não seja uma coisa que tá me afetando diretamente como mãe, mas que é uma experiência ajuda de outras alguém que ajuda. mães. Então, Isso. assim, tá um leque super aberto, assim, né? Não tem, acho que a única coisa que faz, se for pensar que nicho que eu tô focando, é pais e mães. É, Só isso. Porque, e ainda assim pode ser ter gente que cuida das crianças e que não é pai nem mãe, sim. mas assim, não tem uma área, né? Tem de tudo acontecendo. E agora, daqui para frente, vai ter mais ainda, porque um fala do outro, sabe? Assim, nossa, seria legal você falar com fulano de tal, seria legal tal coisa. É. Então tá expandindo de jeito E muito uma coisa bacana. que você faz no seu tempo, né? Não É, exige um horário, não, eu tenho que cumprir esses horários, tal. Você marca, dá para marcar, dá. Marca, grava, faz, depois você edita quando, né? é, é. É tudo Então tá bem bem. gostoso, tô feliz, tô gostando. Ah, vai ser muito legal, tô adorando também. A hora Ah, que você vai mandando lá no Instagram, eu vou vendo as coisas. Muito bacana, ótimo. parabéns. Obrigada. Ah, e por falar em Instagram, quem quiser se consultar com você ou falar com você, que canal pode usar, né? Como é que te encontra? Normalmente a gente indica, eu tenho o cartãozinho da clínica, né? A gente pode me chamar no WhatsApp, eu envio. Se quiser me procurar no Instagram também, o meu é @feira_natri_freitas. Ah, tá Ai, muito joia. Ah, bom! obrigada, Fê. Deixa eu Nossa, dar um foi abraço. Ah, gostei ótimo! tanto. Foi Que muito bom. bom! Uma Ah, delícia! obrigada, viu? Verdade. Imagina! Olha, e o Valeu! pior é que a gente fez igual os programas, a gente acabou não Não comer! comendo. A gente vai comer agora, eu tô com fome. Ai, que delícia! Que crocante. Ela é Hum, gordinha dentro, ó. tem um aroma muito gostoso, né? Nossa, muito bom. Nossa, dá até uma coisinha na língua, assim, bem gostosa. Não precisa passar nada, Não, né? Só se você quiser uma coisa molhadinha, porque o é, sabor. sozinha já basta. Onde Uhum. será que vende? Já vende em muitos lugares? Eu compro aqui na cooperativa. Mas eles vendem online também, eu acho. Mas eu não sei. Mas eu tenho no site, tem Vou pra ver. procurar. Hum, muito bom. Quando eu soube que eles tinham, que a Fabi estava fazendo, era tão inovador, porque eu acho que não tinha ninguém no Brasil que fazia uma caixa assim. Então, você sabe dessa caixa, da água na caixa? Não, não sei Ela bem a tem, história. eu não sei falar tão bem, É, mas assim, ela tem, por exemplo, tem plástico dentro da Tetra Pak, só que aí o plástico é vegetal, sabe? Tem uma pegada sustentável super importante. Ela nasceu com essa ideia de ser mais sustentável, porque não produzir tanto lixo, ou, no caso, o que for ficar de resíduo é reaproveitável. E sim. também o que vem para fazer vem de uma fonte sustentável. Então, ela é melhor do que uma outra Tetra Pak que, de repente, usa algo Ai, que não vai se decompor tão facilmente e tal. E ela tem um mínimo, nem sei hoje quanto tá, mas era assim, um mínimo bem pequeno de algo que era residual mesmo. Mas a maior parte dela você reaproveita e vende algo já e pensado. legal que você usa isso aqui, né, por um tempo, né? Uhum, Usa a é, boa, recarrega, enche de água, é, vai levando para os dura um lugares. tempo. E não amassa tão fácil igual a de plástico, né, na bolsa, assim, então acho que é uma boa. E sabe que às vezes eu tô usando, e se eu acho que fica meio, é, sabe, às vezes fica com cheiro, vai, você vê É, mesmo lavando, não fica um cheiro muito bom. Aí eu é. ponho água sanitária,
E aí resolve lá, tá tudo bem e continua usando. Olha. Ó, aqui na caixa tem as informações. Ó, somos simples desde o nome. Um dia levamos água para todos. Levaremos águas para todos. Reutilizável. Ó aqui, ó, embaixo, ó. Começa escrevendo seu nome aqui. Ah, tem um espaço para pôr o nome. Eu nunca tinha lido essa parte, porque eu ponho o nome bem grande, assim, onde tá branco. Eu escrevo o desenho, eu pego aquelas canetas de retro. Aí eu vou desenhando, pintando, fazendo uma arte. Como fala, personalizando a sua, né? Ó, ainda não somos 89, perfeitos, mas vamos chegar lá. É quase só de plantas, 49% papel de floresta certificadas e as outras fontes controladas, e 40% de plástico de cana-de-açúcar, tampa e copo. Não vamos parar enquanto não for 100%. É legal, né? É legal, bem legal.